Fala galera, beleza? A gente vai aqui nessa aula resolver as questões da nossa área da prova da AFA do ano passado, ok? Então aqui a gente já começa com a questão 17. Aqui eu só vou resolver as questões que a gente ainda não resolveu em algumas das aulas anteriores, tá? Então se eu pulei alguma questão aqui, então você já pode procurar nas aulas anteriores porque ela está resolvida em algum vídeo, ok? Então vamos lá. Questão 17. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA. Esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas: voleibol, natação e atletismo. Obteve-se, após a pesquisa, os seguintes resultados. Dos 66 cadetes que praticam voleibol, 25 não praticam outra modalidade esportiva. Dos 68 que praticam natação, 29 não praticam outra modalidade. E dos 70 cadetes que praticam atletismo, 26 não praticam outra modalidade. Além disso, 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas. Marque a alternativa falsa. Galera, nem vou entrar nas alternativas agora. Antes disso, a gente precisa organizar o problema, tá certo? E aqui está claro que aquele tipo de problema que vai envolver conjuntos, que vai envolver diagrama de Venn, né? Então a gente vai começar criando esses conjuntos. Vamos lá, 3 conjuntos, conjunto V da galera que faz vôlei, N de natação e A de atletismo. Primeira dica, dos 66 cadetes que praticam voleibol, 25 não praticam outra modalidade esportiva. Então, esses 25 aqui, eles só praticam voleibol. Tá? Então, esses 25 vão entrar na parte que pertence somente a V. Então, a gente já pode colocar direto, ok? Da mesma forma, 29 dos que praticam natação não praticam outra modalidade esportiva. Então, a gente coloca lá o 29. E dos 70 que praticam atletismo, 26 não praticam outra modalidade. Vamos jogar o 26. Além disso, 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas. Galera, em termos de questões aí sobre conjuntos, a gente sempre comenta com vocês que a gente tem que começar pela interseção de todo mundo, tá certo? Aqui a gente coloca o 6. Aqui a gente conseguiu colocar o 25, o 29 e o 26 porque a gente não tem dúvida sobre a qual parte dos conjuntos eles pertencem, né? Então não tem problema. Agora, tem esses 3 elementos aqui que eu não sei quais são. Então vou chamar de X, de Y e de Z. Como é que eu vou descobrir isso? Utilizando as informações que eu ainda não usei. 66 cadetes praticam voleibol, 68 natação, 70 atletismo. Como 66 praticam voleibol, a gente pode montar a seguinte equação. X mais Y mais 25 mais 6, que é 31, tem que dar os 66 que praticam voleibol, tá? Então a gente soma todo mundo dentro do conjunto. Mesma coisa com natação. X mais Z mais 29 mais 6. X mais Z mais 35, que dá 68. E Y mais Z mais 32, que dá 70, beleza? Então aqui a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Dá para resolver. Primeira coisa que a gente consegue fazer aqui é melhorar um pouquinho essas equações, né? Passando esses números aqui para o outro lado, diminuindo. Então a gente tem x mais y 35, x mais z 33 e z mais y 38. Esse tipo de equação, onde todos os coeficientes são 1, é bem prático de resolver se você fizer da seguinte forma. Vamos somar todas as 3 equações, beleza? Então vamos somar as 3 aqui. Vai ficar 2x mais 2y mais 2z. E do lado direito a gente vai somar o 35, o 33 e o 38. Então vai ficar 2x mais 2y mais 2z igual a 106. Podemos dividir tudo isso por 2. X mais y mais z dá 53. Agora, a gente percebe por que é importante somar as 3 equações. Porque aqui a gente tem o x, o y e o z. Agora, basta pegar esta equação e diminuir de cada uma delas. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai descobrindo uma das incógnitas. Então, se a gente diminui esta equação da primeira,
Reparem que tanto x quanto y vão se cancelar. Quem vai sobrar do lado esquerdo é somente o z. E do lado direito vai ficar 53 menos 35, que dá 18. Já sabemos que o valor do z é 18. A partir daí, a gente pode seguir com o mesmo método, ou a gente pode pegar o valor de z e substituir em uma das duas equações para descobrir o x ou o y. Tá? Aqui a gente vai usar a mesma ideia, vai pegar essa equação aqui e diminuir das demais. Então, x mais y mais z, diminuído de x e de z, vai dar y, que é 53 menos 33, 20. E, finalmente, o z, 53 menos 38. Aqui a gente descobre o x, né? Diminui o y, diminui o z, vai sobrar somente o x. 53 menos 38, 15. Então, já sabemos tudo sobre esses conjuntos. Já dá para a gente ler as alternativas. Letra A. A quantidade de cadetes que pratica pelo menos duas das modalidades esportivas citadas é 59. Será que é? Vamos ver. Quem pratica pelo menos duas vai ser o x, o y, o z e o 6, ok? Repare que o 6 também entra porque a alternativa fala pelo menos duas e não somente duas. Então, quem pratica 3 também entra. X mais y mais z, a gente já sabe que é 53. Mais esses 6 aqui, 59. Então, a letra A é verdadeira. A gente quer a falsa. A quantidade de cadetes que foram pesquisados é superior a 150? Bom, tem uma maneira prática de fazer essa conta, né? A gente pode somar todo mundo. Então, a gente faz isso aqui, ó. 53, que é a soma de x mais y mais z, mais 6, que é a interseção, mais 25, mais 26, mais 29, tá certo? Então, somando todo mundo, a gente vai chegar no valor de 139. Então, a letra B está dando falsa, tá? Então, vamos marcar B. Mesmo assim, a gente ainda avalia a C e a D. A quantidade de cadetes que pratica voleibol ou natação é 113. Galera, a gente já sabe que esse ou indica união. Então, vou somar todo mundo que pratica voleibol com todo mundo que pratica natação. A quantidade de pessoas que praticam voleibol, a gente sabe que é 66. Então, todos esses aqui já estão dando 66. Mais o Z aqui vale 18, mais 29. Então, aqui a gente vai ter 66 mais 29, que dá 95. E 95 mais 18, de fato, é 113. Então, essa daqui é verdadeira também. E a letra D, quem pratica exatamente duas das modalidades esportivas citadas é um número primo. Quem pratica exatamente duas, aí a gente não conta o 6. É o x mais o y mais o z. E, de fato, x mais y mais z é 53. 53 é um número primo. Professor, como é que eu sei que 53 é primo? Você vai dividindo 53 pela sequência de números primos, né? Procurando um divisor para ele. Nos primeiros números, você nem vai precisar dividir, de fato. É só aplicar os critérios de divisibilidade. Ele não é par, então não é divisível por 2. A soma dos algarismos é 8, não é múltiplo de 3, então não termina em 0 ou em 5, não é múltiplo de 5. É bem fácil de ver que ele não está na tabuada do 7, né? O múltiplo de 7 mais próximo é o 49, depois é o 56. Também não é divisível por 11, porque ele não tem os algarismos iguais aqui, tá? Números divisíveis por 11, de dois algarismos, são aqueles que têm os algarismos iguais. E aí, você vai concluir que, como ele não é divisível por 11, né? 53 dividido por 11 vai dar 4 e vai sobrar um certo resto. Quando esse quociente é menor do que o divisor, então a gente já tem um número primo, tá certo? Então, a 17 aí, bem tranquila, tá? Só fazer com calma e com organização. Vamos agora para a questão 27. E, galera, essa prova da AFA especificamente, a gente sabe que a AFA gosta muito de trabalhar com funções, né? Mas a gente vai ver nessa aula que as questões de funções do ano passado foram bem detalhistas. Então, vamos trabalhar essas questões com muita calma
para que você possa compreender todos os detalhes, tá certo? Porque isso faz a diferença entre uma alternativa e outra, conforme a gente vai ver daqui para frente. Então vamos lá, questão 27. Considere a função real g de R em A, tal que g de x é igual a menos b elevado a menos módulo de x, com b pertencente a R e b maior do que 1, em que A é o conjunto imagem de G. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes. Ó. Domínio está definido nos reais e o A ele não definiu. Ele falou que é simplesmente a imagem de G. Com relação à função G, analise as alternativas e marque a verdadeira. Aí a gente tem que ler realmente antes de fazer qualquer coisa na função, né? Então, letra A. Existe x pertencente a R para os quais g de x é maior que menos b. Então, o que a gente tem que fazer aqui para ver se essa alternativa está correta é pegar a lei de G e resolver essa inequação, g de x maior que menos b. Se existir algum valor, então a gente sabe que a já está correta, tá? Então, vamos lá. Letra A gente vai colocar essa função maior do que menos b. Aqui a gente já tem uma inequação onde a gente pode cancelar o menos b. Então, vai ficar menos b elevado a menos módulo de x maior do que zero. Multiplica isso por menos 1, tá? Para a gente conseguir eliminar esse sinal de menos da base. Então, observem o seguinte. Como b é maior do que 1, menos b tem que ser necessariamente um número negativo, galera. Então, professora, e o expoente? Não importa o expoente, o sinal da base vai permanecer. Por quê? Porque isso aqui não está entre parênteses. Então, mesmo que o expoente seja par, tá? B elevado a menos módulo de x vai dar um número positivo. Só que aí você tem o sinal de menos que você aplica por último. Então, vai ter um valor positivo com o sinal de menos na frente. Então, ele é negativo. Nenhum valor negativo pode ser maior do que zero. Então, a letra A já é falsa, beleza? Eliminamos a A. Letra B. A função g admite inversa. Galera, para admitir inversa, uma função tem que ser tanto sobrejetora quanto injetora. Então, se falhar uma dessas, a função já não admite inversa. Então, vamos ver se existem dois elementos com a mesma imagem. Vamos ver, a princípio, se a função g é injetora. Então, reparem que a função g, se a gente fizer g de 1, a gente vai ter menos b elevado a menos módulo de 1. Módulo de 1 é 1. Então, a gente vai ter menos b elevado a menos 1. Só que quando a gente faz o módulo quando a gente calcula a imagem de menos 1, a gente vai ter menos b elevado ao módulo, né, menos o módulo de menos 1. Só que o módulo de menos 1 também é 1, tá? Então, a gente vai ter exatamente o mesmo valor. Então, g de 1 é igual a g de menos 1. Então, essa função não é injetora. Existem dois elementos no domínio que possuem a mesma imagem, tá? Então, se eles possuem a mesma imagem, a função não é injetora. Se ela não é injetora, ela não pode admitir inversa, beleza? E isso acontece pelo fato do expoente estar aqui em um módulo, tá? Aí eu quero chamar a atenção para um certo tópico. Essa função ela é uma composta da função exponencial com a função modular. E aqui você poderia acabar caindo numa armadilha, e eu quero chamar bastante atenção para isso, porque só cai na armadilha quem sabe muito a matéria. Essa alternativa B, é uma armadilha para pegar quem está muito afiado, por incrível que pareça. Repare, a gente sabe que a função exponencial é injetora, ela é sobrejetora também, ela admite uma inversa, e a inversa da exponencial a gente sabe que é o logaritmo. Então, o candidato que está muito afiado e quer ganhar tempo, né, ele vai pensar o seguinte: não, isso aqui é uma função exponencial, eu sei que a exponencial admite inversa, então a letra B está correta, marquei, ganhei o ponto, vou para a próxima.
E esquece que aqui você tem uma modular. Tá? Isso aqui não é uma função exponencial pura, é uma composta com a modular. E a modular não é injetora. Tá? Então, muito cuidado com isso, galera. Não subestime as alternativas. Tratem isso com todo o cuidado. Esse é um dos detalhes que eu comentei com vocês que a AFA realmente gosta de cobrar. Então, muito cuidado com isso, beleza? Alternativa C. O conjunto solução da equação g de x igual a menos b menos 1 é unitário. Então, a gente tem que resolver essa equação e ver se vai dar um único valor como resposta. Então, vamos passar para isso. Aqui a gente iguala a função a menos b menos 1. De novo, já rolam algumas simplificações, a gente cancela o menos b. Menos b elevado a menos módulo de x é igual a menos 1. Multiplica aí por menos 1, elimina o sinal de menos. E esse 1 a gente pode escrever como b elevado a zero, né? É um recurso comum aí na equação exponencial. Bom, então aqui a gente se livra das bases. E reparem que menos módulo de x tem que ser zero. Mas o único valor, né, o único número que tem módulo zero é o próprio zero. Então a nossa única solução aqui é o x igual a zero, beleza? Então a letra C está correta. Esse conjunto de solução aí é unitário. Mesmo estando correta, vamos avaliar a letra D. A função h definida por h de x igual a g de x mais b mais 1 é positiva para todo x pertencente a R. Bom, vamos ver então se ela é positiva mesmo, né? A gente vai pegar aqui o g de x e somar com b mais 1, tá? Então, substituindo o valor de g de x, a expressão de g de x, a gente tem isso. Novamente, cancelamos o menos b com o mais b. E aqui a gente tem que avaliar essa função, h de x igual a menos b elevado a menos módulo de x mais 1. Mas reparem, galera, que a gente quer saber se ela é sempre positiva, não é? Bom, esse mais 1 aqui, tudo bem, está somando, beleza. A gente sabe que o b é maior do que o 1, tá? E aqui a gente tem esse menos. Então, o que será que acontece? Será que ela é positiva realmente para todo x real? Bom, reparem que a própria letra C já ajuda a responder a letra D. Porque a gente sabe que se o x vale zero, por exemplo, né, que foi o valor que a gente acabou de obter aí para a alternativa C, se a gente calcular a imagem do zero, isso aqui vai ficar menos b elevado a menos módulo de zero. Esse termo aqui vai dar menos 1. Então, a gente vai ficar com menos b elevado a zero, que é menos 1. h de zero é menos 1 mais 1, que é zero. Então, a função h é sempre positiva para todo x real? Não. A gente acabou de ver um contra-exemplo, né? A gente acabou de ver que no zero ela não é positiva. Beleza, galera? Então, reparem que a gente, mesmo sabendo qual é a alternativa correta, a gente verifica as outras, né? Até para ver se não tem alguma coisa errada. Vai que você acha duas verdadeiras. Aí você tem que realmente avaliar qual é o erro que você está cometendo. Você já identificou que tem um erro aí. E esse é o erro, por exemplo, de quem quer ganhar tempo a qualquer custo, né? É uma economia falsa de tempo. Porque, por exemplo, você vê aqui na alternativa B, aquele exemplo que eu dei da pessoa que vê a exponencial e já acha que a letra B está correta. Se essa pessoa ainda toma o cuidado de fazer as outras, ela pode evitar esse erro, né? Evitar perder o ponto, porque ela vai vir aqui na letra C e vai ver que a C também está correta. Aí já vai ficar a pulguinha atrás da orelha. Espera aí, é B ou C? E aí, analisando mais profundamente, ela pode chegar à conclusão de que, de fato, a B está errada e que a C é correta, tá bom? Então, assim, faça o que for possível para você eliminar tempo, né? Para você ganhar tempo. Mas desde que isso seja feito com segurança. Se você comprometer a segurança da sua questão, a segurança do seu acerto, para economizar tempo, então é uma economia falsa de tempo, tá certo? Então aqui a letra D está errada também, e a nossa resposta aí é a letra C. Vamos para a próxima. Então, próxima questão 28. Considere as funções reais f e g, definidas respectivamente por
f de x igual a essa raiz quadrada aqui no numerador e denominador, menos 1. E g de x igual a raiz quadrada no numerador, raiz quadrada no denominador, menos 1. A gente repara aqui que f e g tem a mesma expressão, né? Só que tem uma diferença. Aqui, na função f, a raiz está pegando o numerador e o denominador, está pegando a raiz de toda a fração. Então, é a raiz quadrada do quociente. E na letra g, a gente tem o quociente entre as raízes quadradas. Será que tem diferença? É o que a gente vai ver nessa questão. Então, sejam d de f o conjunto domínio de f, d de g domínio de g, e mf imagem de f e mg imagem de g. Sobre as funções f e g, analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Galera, repare aqui que ele já pontuou conjunto domínio de f, domínio de g, imagem de f, imagem de g. Então, antes de partir para as afirmativas, que obviamente vão fazer referência a esses conjuntos, é interessante a gente identificar quais são esses conjuntos, tá? Então, de novo, antes de analisar as afirmativas, vamos tentar dissecar essas funções. Então, vamos lá. Domínio de f, galera. O f, né, a expressão da função f, ela tem uma raiz quadrada aqui. Então, a raiz quadrada, a gente sabe que ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, cabe um maior ou igual aqui. Então, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E, além disso, a gente ainda tem um denominador. Esse denominador tem que ser diferente de zero, né? Então, aqui a gente já coloca o x diferente de 1 também. X não pode assumir o valor 1, senão você está zerando o denominador. E o domínio de g, será que é a mesma coisa? Bom, g, a expressão está separada aqui em duas raízes quadradas. Então, cada uma delas tem que ser maior do que zero, ok? Com a raiz no numerador, a gente ainda pode colocar maior ou igual a zero. Ó, numerador pode ser zero. Quem não pode ser zero é o denominador. Então, raiz quadrada de x menos 1 tem que ser maior do que zero. Repare que o domínio de f, a gente tem uma única condição, né? Uma única raiz. E aqui, no domínio de g, a gente tem duas raízes. Então, essa é a principal diferença entre esses domínios. Vamos lá, então. A gente vai tentar melhorar aqui esse denominador, essa fração, ver se dá para cancelar alguma coisa, né? Então, esse numerador aqui, a gente pode fatorar. A gente pode colocar, por exemplo, x ao quadrado em evidência, fazer um agrupamento. Quando a gente coloca x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado, que multiplica x mais 1, tá? Então, se a gente multiplicar aqui de volta, vai voltar para x ao cubo mais x ao quadrado. E aqui, nesses dois termos, a gente pode colocar o menos 1 em evidência. Colocando o menos 1, a gente também vai ter x mais 1. Agora, está pronto o nosso agrupamento. Vamos colocar x mais 1 em evidência. E aqui o resultado vai ficar x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é uma diferença de quadrados, então a gente pode abrir um pouquinho mais. Então, essa diferença é x mais 1 vezes x menos 1. E aqui a gente consegue cancelar o denominador. Olha que interessante. Mas a gente só consegue cancelar esse denominador se o nosso x for diferente de 1. Tá? Mas esse 1 já está excluído do domínio. Então, a gente pode cancelar aqui tranquilamente. E o nosso resultado é x mais 1 ao quadrado, desde que o x seja diferente de 1. Então, galera, a função f pode ser escrita dessa forma, olha. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1. Porque essa expressão aqui foi a expressão que a gente simplificou e chegou nesse resultado, tá? Se o x for diferente de 1. Agora, raiz quadrada de um número ao quadrado, essa é a definição do módulo de um número. Então, a expressão de f é o módulo de x mais 1 menos 1, tá certo? E aí, novamente, cabe a ressalva se o x for diferente de 1. Então, a função f pode ser escrita da seguinte forma. Se o x mais 1 for positivo, né? Ou seja, se o x for maior do que menos 1, então o módulo dele vai ser ele mesmo. E aí a expressão de f vai ficar x mais 1
menos 1. Tá? Então, x mais 1 menos 1, se o x for maior que menos 1, que aí o módulo dele vai ser ele mesmo. E se o x for menor ou igual a menos 1? Se o x for menor ou igual a menos 1, o módulo disso aqui vai ser menos ele. Então, vai ficar menos x menos 1. E aí, menos 1 de novo, que é esse que está aqui fora. Então, a expressão de f, da forma mais simples possível, ela pode ser escrita como f de x igual a x, porque a gente cancela esse mais 1 com menos 1. Então, vai dar o próprio número se o x for maior que menos 1. E vai dar menos x menos 2 se o x for menor ou igual a menos 1, tá certo? Com o x diferente de 1. Então, olha como a gente mexeu na expressão da f, né? Essa expressão aqui que dependia de uma raiz quadrada, a gente conseguiu escrever dessa forma aqui, definindo por duas sentenças. Agora, galera, vamos ver o domínio da g. Tá? Já melhoramos a expressão da f, vamos trabalhar agora com a expressão da g. Bom, esse termo aqui é o mesmo termo que a gente trabalhou anteriormente, então a gente já escreve isso daqui na forma fatorada. Então, a gente pode escrever assim, olha, analisando o numerador. O numerador, galera, tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, como a gente tem esse x mais 1 vezes x mais 1, a gente vai ter x mais 1 ao quadrado. O número ao quadrado é sempre positivo, tá? Ele só não vai ser positivo se o x for igual a menos 1. Então, aqui, a gente pode ter x igual a menos 1, né? E a gente pode analisar o sinal simplesmente do x menos 1, tá? Então, para que isso seja maior do que zero, o x menos 1 tem que ser maior do que zero. E aí, o nosso x tem que ser maior do que 1. Então, quem está sendo o domínio de g até agora? X maior do que 1 ou x igual a menos 1, né? Porque x igual a menos 1 dá zero aqui no numerador. Mas a gente também tem o denominador. Esse denominador é o próprio x menos 1, né? Então, ele tem que ser maior do que zero, só que isso a gente já viu. Isso implica que x é maior do que 1. Agora, já estamos em condições de descobrir os domínios tanto da f quanto da g. O domínio da f pode ser escrito assim, todo x real, desde que o x seja diferente de 1, tá certo? Porque a única alimentação que a gente tem aqui é o denominador. Em relação ao domínio da g, aí tem que ser todo x real, desde que o x seja maior do que 1, tá? Porque foram as condições aqui que a gente encontrou. Então, tá aí a primeira diferença importante entre ambas as funções, né, galera? Aqui, o domínio de f são todos os reais, com exceção do 1, e aqui, todos os reais, desde que sejam maiores do que 1. Então, os domínios são bem diferentes. Isso acontece porque, além do cálculo que a gente fez que já justifica, uma diferença importante está na ordem das operações. Na função f, a gente tem uma raiz quadrada de um quociente. Então, primeiro a gente faz o quociente e depois toma a raiz. Na função g, ao contrário, é um quociente entre raízes. Então, primeiro a gente calcula a raiz e depois a gente resolve o quociente. Então, essa é a diferença básica. Na função g, a gente tem aqui uma potenciação, né? A raiz ela é um expoente fracionário, então não deixa de ser uma potenciação. E a potenciação tem preferência sobre a divisão, tá certo? Por isso que a gente faz aqui primeiro a raiz e depois o quociente. Aqui não, aqui primeiro o quociente e depois a raiz, beleza? Então está feito aqui o domínio tanto da f quanto da g. Vamos agora para a expressão da f e da g. A expressão da f a gente já viu, tem duas maneiras de escrever. A primeira é essa, definindo por duas sentenças, e a segunda é essa, com o módulo. E a função g, qual é a expressão da g? Será que ela é a mesma da f? Bom, como a expressão aqui, a conta, é a mesma, né, a expressão da g tem tudo para ser a mesma expressão da f. Só que a gente tem que levar em consideração o fato do domínio da g ser mais restrito. A g só está definida se o x for maior do que 1. Como a lei da função f é essa para x maior que menos 1, então a gente só vai aproveitar a primeira das sentenças da função f, ok? De novo, o domínio da g
Tem que ser todo x maior do que 1. Só que se o x for maior do que 1, então, obviamente, ele é maior do que menos 1 também. Então, a primeira lei serve. E a segunda lei serve? Não, a segunda lei não serve porque ela só vale para x menor ou igual a menos 1, que não pertence ao domínio da G, beleza? Como f e g têm a mesma expressão, ressalvadas aí a ordem das operações, então a lei da função g é a mesma lei da função f para x maior do que 1. Então, a lei da função g é simplesmente g de x igual a x. É a função identidade para x maior do que 1. Então, vamos seguir, galera. Em relação às imagens, a imagem da f. Todo y pertencente a R, tal que o y é maior ou igual a menos 1. Professor, de onde você tirou isso? Vamos analisar a lei da função f em termos de módulo, para ficar mais simples de entender. Gente, o menor valor que essa função aqui vai assumir, o menor valor que o módulo vai assumir, é zero, tá certo? Módulo é sempre positivo ou zero. Na pior das hipóteses, quando ele for zero, a imagem da função f vai ser 0 menos 1, que é menos 1. Então, a imagem da função f é uma função aí que vai ter valor mínimo em menos 1, e valor máximo não existe, tá? Então é para todo y maior ou igual a menos 1, tá? Lembrando que a gente está falando de imagem, então aqui a gente coloca o y pertencente a R e não x. E a imagem da g, galera? A imagem da g vai ser o próprio y pertencente a R desde que ele seja maior do que 1. Isso é bem fácil de ver, porque como ela é identidade, o y é igual a x. Então, a imagem tem que ser igual ao domínio, tá certo? Então, é a mesma coisa que o domínio, só que em vez de x, a gente está colocando y por se tratar de imagem. Com isso, a gente já pode analisar as alternativas. Então, primeira alternativa, né? Primeira afirmativa. Afirmativa 02. A função f admite valor mínimo igual a menos 1. Bom, acabamos de comentar isso, né? De fato, ela admite valor mínimo igual a menos 1. Porque o menor valor possível para o módulo é 0, e aí nesse menor valor possível, a imagem da f vai ficar igual a menos 1. Então, a afirmativa 02 é verdadeira. 04. F é decrescente se e somente se x pertence ao intervalo semiaberto, né, menos infinito até menos 2, inclusive. Então, f decrescente. Galera, aqui tem uma pegadinha assim muito sutil, né? A gente pensa o seguinte: a função f de fato é decrescente quando a gente tem menos x menos 2, né? E menos x menos 2 tem esse intervalo aqui. Então a pessoa pensa, associa, né, essa lei com esse intervalo e marca verdadeiro. Mas ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque f não é decrescente para x nesse intervalo. Ela é decrescente para y nesse intervalo, tá? Ela vai ser decrescente se o x for menor ou igual a menos 1, olha só. Então, aí que está a pegadinha, né? Por isso que eu falei de associar essa expressão com esse intervalo. Esse intervalo aqui, ele vale para y. É para y pertencente a esse intervalo e não para x pertencente a esse intervalo. O intervalo onde a função f é decrescente é o intervalo onde x é menor ou igual a menos 1, beleza? Então a 4 é falsa. 8. Domínio de f igual ao domínio de g. Falso, de cara, né? Olha quem é o domínio de f, olha quem é o domínio de g. São diferentes. Mas ela é, assim, uma pegadinha forte também, porque a pessoa não olha direito, né? Olha essas duas funções. Ah, elas têm a mesma expressão, então o domínio vai ser igual, vai ser tudo igual. Não vai, o domínio é diferente, tá? Então, de novo, aquela pegadinha que pode pegar a galera que está querendo economizar tempo a qualquer custo. Né? Então, cuidado com isso. 16. Imagem de G contido na imagem de F. Imagem de G é y maior do que 1. Imagem de f é y maior ou igual a menos 1. Então, de fato, a imagem de G está contida na imagem de f. Então, isso aqui é verdadeira de cara. 32. f de x igual a g de x, se e somente se x pertence ao intervalo
de 1 até mais infinito. De fato, né, fazendo aqui as nossas análises, a gente viu que f e g têm a mesma expressão, desde que o x seja maior do que 1, ou seja, para todo x no domínio de g. Então, essa daqui é verdadeira. Galera, essa é uma questão que deu muito trabalho, e tem muitos detalhes e muitas pegadinhas. Mas reparem que, a partir do momento que a gente descobriu tudo sobre as funções, ou seja, a partir do momento que a gente determinou domínios, expressões e imagens das funções, a análise das alternativas ficou muito tranquila mesmo. Né? Deu trabalho chegar até aqui, mas uma vez que a gente chega até aqui, todas as análises foram feitas de maneira muito simples. Então, a minha recomendação para vocês é essa. Tá? Descubram primeiro todos os elementos relevantes da função e só depois vocês analisem. Se vocês ficarem nessa de ler as afirmativas primeiro e ir descobrindo depois, você pode ser induzido ao erro, você pode perder mais tempo, tá? Então é mais fácil você descobrir tudo sobre as funções, porque isso te dá uma compreensão geral de cada uma delas. Só depois você analisa, beleza? Então aqui a soma das proposições verdadeiras. 2 mais 16, 18. 18 mais 32, 50. Resposta letra A. Então vamos para a próxima. 29. Sejam as funções reais f, g e h, tais que f é função quadrática, cujas raízes são 0 e 4, cujo gráfico tangencia o gráfico de g. G é tal que g de x igual a m com m maior que 0, em que m é a raiz da equação, essa daqui. E h é função afim, cuja taxa de variação é 1 e cujo gráfico intercepta o gráfico de f na maior das raízes de f. Considere os gráficos dessas funções no mesmo plano cartesiano e classifique em verdadeiro ou falso. Então, de novo, mesma estratégia. Antes de ler as afirmativas, a gente vai descobrir as leis das funções, beleza? Começando pela f. A f é uma função quadrática, galera. Então, a expressão dela é ax² mais bx mais c, com a diferente de 0. Cujas raízes são 0 e 4. Opa, então já dá para descobrir bastante coisa, né? Galera, função quadrática com raiz igual a 0 significa que o c vale 0, tá? E aqui, como a gente tem as duas raízes, a gente já pode escrever na forma fatorada. Forma fatorada de f é a, que multiplica x menos 0 vezes x menos 4. Então, a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, para descobrir quem é a função f, a gente só precisa de mais uma informação para descobrir aqui o valor de a. Agora, g é tal que g de x igual a m com m maior que 0, em que m é a raiz da equação. Então aqui, galera, a gente vai ter que resolver essa equação, que é uma equaçãozinha exponencial bem tranquila de resolver. 128 é a potência de 2, então a gente escreve esse meio como 2 elevado a menos 1. Então aqui a gente vai trocar o sinal do expoente, olha. Invertemos a base de 1 meio para 2 e trocamos o sinal do expoente. Então, trocando o sinal aqui de cada uma das parcelas. 128 é 2 elevado a sétima. Então aqui a gente já pode cancelar os expoentes e trabalhar somente, cancelar as bases, perdão, e trabalhar somente com os expoentes. Então aqui a gente tem essa expressão, né? Passo 7 para o primeiro membro diminuindo, divide por 2, e aqui a gente pode fazer por soma e produto. A soma tem que dar 4, o produto é menos 5. Dois números que têm soma 4 e produto menos 5. Tá, para o produto dar menos 5, a gente tem 5 e 1. E para a soma dar 4, a gente tem que trabalhar aí com sinais, né? Então vai ficar mais 5 e menos 1. Então x é igual a 5 ou x é igual a menos 1. Tem duas soluções. Só que o m é a raiz dessa equação, onde m é maior do que 0. Então a gente elimina x igual a menos 1. O nosso m vale 5. E a nossa função g é g de x igual a m, é uma função constante. Então aqui a gente já tem o valor da nossa função. A expressão da nossa função é g de x igual a 5. Descobrindo isso, a gente já consegue descobrir a função f. Porque, além de ter raízes 0 e 4, ela tangencia o gráfico de g. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos fazer um esboço do gráfico.
função quadrática, aqui a gente tem a lei da função g, tá, galera? Que é essa constante aqui, que vale 5. O gráfico da função f tem que ser esse, tá? Porque tangencia o gráfico da g. Ah, professor, não pode ser com concavidade para cima, tangenciando aqui em cima? Não, não pode. Porque se tivesse uma concavidade aqui para cima, olha, se fosse um negócio desse tipo, aí a função não teria raízes, né? E a gente sabe que a função f tem raízes. Então aqui, usando esse esboço de gráfico, a gente já descobre que a nossa função tem uma concavidade para baixo, beleza? Além disso, ela tangencia o gráfico da função g. Isso significa, galera, que ela toca num único ponto. Mas se ela toca num único ponto, né, e a função g é paralela ao eixo x, por ser uma função constante, então aqui a gente tem a expressão do vértice, olha. X do vértice e y do vértice. X do vértice, a gente sabe que é metade da soma das raízes, é o ponto médio entre as raízes. Então, x do vértice vale 2. E a imagem desse 2 tem que ser o 5, porque é o ponto em comum da função f com a função g. Então, usando esse fato de que o f de 2 é igual a 5, substituindo aqui na função f, a gente tem essa expressão. F de 2 é igual a 2 vezes a, que multiplica 2 menos 4. Tá? Aqui eu estou trocando o x por 2. Olha, 2 menos 0 deu 2 e 2 menos 4. Então, f de 2 é igual a menos 4a. Só que f de 2 é igual a 5. Então, menos 4a é igual a 5 e o nosso a é igual a menos 5 quartos. De fato, ele é negativo, ó, concavidade para baixo, tudo se encaixa aqui. Então, a expressão da função f é dada por a, que multiplica x menos 0, que é o x, né, vezes x menos 4. Então, menos 5 quartos de x vezes x menos 4. Aqui a gente pode aplicar a distributiva e escrever essa função como menos 5 quartos de x ao quadrado mais 5x, beleza? Chegou a hora da gente analisar a função h. H é uma função afim. Se ela é uma função afim, ela é da forma ax mais b com a diferente de zero. E aqui ele dá uma informação importante. A taxa de variação é 1. Taxa de variação, galera, está relacionado aqui ao coeficiente angular, ao termo a da função. Então ele está dizendo que o a vale 1, beleza? Então, taxa de variação é muito comum a gente trabalhar com ela em cálculo, né? Com o conceito de derivada, que é a taxa instantânea ali de variação. Mas não precisa ir tão a fundo assim não, tá? Quando ele falar taxa de variação da função afim, ele está falando do coeficiente angular, do a. Então ele já está dizendo para a gente que o a vale 1. E cujo gráfico intercepta o gráfico de f na maior das raízes de f. Bom, a maior das raízes de f é o 4. Então, a função h de x é igual à função f de x no ponto x igual a 4. Então, a gente pode escrever que h de 4 é igual a f de 4. Só que f de 4 vai dar zero, porque 4 é raiz da função f. Então, a gente substitui e faz o cálculo. Olha, a nossa função h é x mais b, porque o a vale 1, tá bom? Só que o nosso x está valendo 4, né? A gente está aplicando o ponto 4, estamos calculando h de 4. Então, vai ficar 4 mais b igual a zero, portanto, o nosso b vale menos 4. Então, a nossa função h pode ser escrita como h de x igual a x menos 4. Então, já temos as três leis. Agora, a gente já pode trabalhar em cima das afirmativas. Então, vamos lá. Resumindo o que a gente tem até agora. A lei da função f, a lei da função g e a lei da função h. Vamos analisar agora cada uma das alternativas. A função real k, definida por k de x, igual a f de x, vezes h de x elevado à quinta, sobre g de x elevado ao quadrado, é não negativa, se e somente se x pertence ao intervalo menos infinito zero. Aqui já dá um certo pânico, porque você pensa, nossa, vou ter que elevar h de x à quinta potência, vou ter que elevar g de x ao quadrado, fazer essa conta toda. Não é conta, galera, isso aqui é estudo do sinal, tá? Porque ele quer saber para que valores a função k é não negativa. Então, ele quer que a gente analise o sinal.
Ah, professor, mas está elevado à quinta, como é que eu faço? A gente já viu que o estudo do sinal para o expoente ímpar, a gente pode tratar como se o expoente fosse 1. Tá? Então, porque a gente não quer calcular a imagem, a gente quer calcular o sinal. Então, a gente pode trocar como se fosse h de x elevado a 1, ou seja, o próprio h de x. Então, a gente tem que estudar o sinal da função f e o sinal da função h. O sinal da função g não é necessário, porque g é constante, tá? É uma constante positiva, ainda por cima está elevado ao quadrado. Então, g não precisa nem aparecer no nosso estudo de sinal. Aqui, eu recomendo que vocês façam o esboço do gráfico. A gente já tinha feito lá atrás, né? E agora a gente aproveita esse esboço. Então, para melhorar, né, para a gente conseguir calcular o sinal dessa expressão, vamos usar aqui o esboço do gráfico. Aqui a gente tem o gráfico da função f, sabemos que é uma função com concavidade para baixo, porque o a é negativo. Além disso, as raízes são 0 e 4. Então, a gente sabe que a função h é x menos 4, então ela é uma função crescente. E a gente sabe também que ela intercepta o gráfico de f na maior das raízes de f. Então, intercepta aqui em x igual a 4. Então, está aqui o nosso gráfico. Então, analisando esse gráfico, a gente consegue perceber o sinal. A gente está analisando aqui f elevado a 1 e h elevado a 1, porque h elevado a 5 tem o mesmo sinal que h elevado a 1. A gente quer saber onde que essa função é não negativa. Ah, professor, é a mesma coisa que positiva? Não. Não negativa significa que ela pode ser positiva ou zero, beleza? Então vamos analisar intervalo por intervalo. Gente, essa reta aqui continua. Imagina essa reta aqui sendo prolongada, tá? Então imagina esse negócio aqui, ó. A gente prolongando até elas se encontrarem. Gente, reparem que aqui, até esse primeiro encontro, ambas as funções aqui são negativas. Então, o produto entre elas tem que ser positivo, beleza? Aqui ela é zero, e aqui ela é zero também. O que ele está dizendo? Que a função é não negativa se e somente se o x pertence a esse intervalo, menos infinito e zero. Galera, vamos analisar. Antes do zero, ambas as funções são negativas, então de fato o produto é positivo. No zero, a função f é zero, né? Então ela também é não negativa. Parece verdadeiro, né? Se somente se, a gente viu então nesse intervalo que ela é não negativa. Mas essa afirmativa aqui é falsa. Por quê? E é muito fácil de deixar esse detalhe passar. É porque no 4, o produto dessas funções é zero. Tá? Então, ela é não negativa para esse intervalo, união com conjunto unitário 4. Então, não é só nesse intervalo. O se somente se diz para a gente que só vale nesse intervalo, mas a gente também tem um ponto aqui depois desse intervalo. E aí eu digo que é fácil cair nessa pegadinha, porque se você faz o estudo do sinal, você está vendo aqui, olha, depois do zero, f é positiva e g é negativa, então está dando negativo. E depois aqui do 4, a gente tem que a h, aqui eu falei g anteriormente, perdão galera, é h, tá? E aqui depois do 4, o h é positivo e o f é negativo. Então está dando negativo também esse produto. Então você pensa assim, ó, menos com menos está dando mais, beleza. Mais com menos está dando menos. Mais com menos está dando menos. Você faz o estudo do sinal e parece que é verdadeiro. Só é falso porque a afirmativa não mencionou esse ponto 4 aqui, tá, galera? Então, cuidado com isso. Vamos então para a segunda afirmativa. Segunda afirmativa diz que h de x é menor que f de x, que por sua vez é menor ou igual a g de x, se e somente se x pertence ao intervalo menos 4/5, 4, um intervalo aberto, com exceção do 2. Então vamos lá, agora a gente precisa dos três gráficos, né? Do h, do f e do g. Então, incluindo aqui o gráfico do g, da função g, que é essa função constante,
H de x é menor que f de x e f de x é menor que g de x, se e somente se x pertence a esse intervalo, vamos analisar onde que o h é menor do que o f. A função h é a reta, né? Onde que essa reta está embaixo aqui da parábola? Ela está embaixo da parábola para todo esse intervalo aqui, ó, no 4 e mais esse prolongamentozinho aqui. Então, a gente teria que descobrir essa interseção. Mas aqui, eu estou vendo que não é necessário, tá? Por quê? Porque ele está falando, né, do 2. Olha, ele está excluindo o 2. Está dizendo que essa inequação não vale para x igual a 2. Só que no x igual a 2, galera, vamos analisar o que acontece. O h de x é menor que o f de x? É, que h de x é negativo e f de x é positivo. E o f de x é menor ou igual a g de x, no caso do 2? É também. Por quê? O h de 2 e o f de 2 têm o mesmo valor, que é o 5. Lembra que a gente viu lá no cálculo que 2 é o x do vértice, né? Então, eles têm a mesma imagem aqui, no 2 e no 5, tá? Então, essa afirmativa aqui é falsa também. Então, esta é falsa e essa aqui também é falsa, tá? Então, uma maneira imediata de ver que é falsa é observar o 2, tá? Ele está excluindo o 2. Então, nem me interessa o que acontece nesse outro intervalo aqui. Se eu já vi que ela está errada por causa do 2, eu já marco que ela é falsa. Então, essa é a maneira correta de ganhar tempo, tá, galera? Então, eu, de fato, não preciso analisar o outro intervalo, porque eu já vi que esse ponto já resolve a questão aí dessa afirmativa. É assim que você ganha tempo de maneira segura, sem comprometer o seu desempenho, sem comprometer a segurança aí da questão. Terceira afirmativa, a equação h de x menos f de x igual a zero possui duas raízes positivas. Galera, h de x menos f de x igual a zero significa que h de x é igual a f de x. Então, a gente tem que procurar os pontos de contato, os pontos de interseção entre h e f. Possui duas raízes positivas? Bom, a primeira delas, né, a gente já viu, que é o 4. De fato, ela é positiva. Mas olha aqui o nosso prolongamento. Esse prolongamento, ele mostra para a gente que a segunda raiz vai ser negativa. Então, não tem duas raízes positivas. O certo é uma positiva e outra negativa, porque esse encontro vai aparecer antes do zero. Se você quiser confirmar, você ainda pode, né, igualar. Iguala a função f com a função h, e aí resolve a equação resultante. Você vai ver que a raiz vai ser negativa. Mas aqui a gente já está vendo pelo próprio gráfico, tá? Então, não precisa descobrir o valor. Se você quiser, você pode, é só igualar e descobrir. Mas aqui a gente já está matando pelo próprio gráfico. As três são falsas. Tá? Então, sobre as proposições tem-se que nenhuma delas é verdadeira, letra D. Galera, então, assim, essa prova foi muito produtiva do ponto de vista aí de funções. A gente trabalhou vários conceitos de funções bem a fundo. E vocês sabem, quem viu aí provas anteriores da AFA, vocês sabem que a AFA tem esse perfil de cobrar funções, cobrar isso muito a fundo, com muitos detalhes, e além disso, esse perfil aqui de questão de analisar afirmativas. Então ela coloca ali várias condições e você tem que analisar item por item. Então é muito importante que você descubra tudo o que você puder sobre as funções antes de analisar qualquer afirmativa, tá? E isso faz com que você ganhe tempo, tá bom? E mesmo descobrindo a alternativa correta, não deixe de analisar as outras, tá? Por questão de segurança. Então é isso, galera. A gente se vê aí na próxima aula, onde a gente vai trabalhar questões da prova de 2018-19. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente ajuda vocês. Grande abraço e até a próxima!